going to share something with you today E eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, that is very simple, que é muito simples. and all you have to do is learn to apply it. E tudo que você precisa aprender a fazer é aprender a aplicar. But you have to apply it in that exact order. Mas você precisa aplicar isso em uma ordem específica. I will give you 4 simple steps Eu vou te dar 4 passos simples, which you have to learn. no qual vocês devem aprendê-los. If you learn to live them in the right order, Se você aprender a viver nesses passos, nessa ordem correta, the result will be that you will experience the supernatural. o resultado será que você experimentará do sobrenatural. 100%. 100% de chance. It's in the Bible. Está na Bíblia. I have tested it for 30 years. Eu tenho experimentado disso por 30 anos já. It works. E funciona. Do you know, God never intended for any Christian to live a life without the supernatural. Deus nunca pretendeu que nenhum cristão vivesse sem o sobrenatural. That was never the plan of God. Isso nunca foi o plano de Deus. In fact, Na verdade, I recently said somewhere, recentemente eu disse em algum lugar, I said, I don't believe that God still does miracles. eu disse, eu não creio que Deus opera milagres. And the people said, what? E as pessoas ficaram, quê? God doesn't do miracles? Deus não opera milagres? I said, no, God doesn't do Eu miracles. falei para eles, não, Deus não faz milagres. You know that I don't believe God does miracles. Eu não creio que Deus opera os milagres. Do you believe that God does miracles? Você crê que Deus faz milagres? I don't believe that. Eu não creio nisso. God doesn't do miracles. Deus não faz milagres. Todo mundo está pensando, o que pastor está pregando aqui? Pastor Daniel, joga este abaixo fora. Que coisa, ele está ensinando, ele está pregando. Olha, God doesn't do miracles. Deus não faz milagres. It looks like a miracle to you, Parece um milagre para você, but for God it's not a miracle. mas para Deus não é um milagre. Let me explain to you. Deixa eu te explicar isso nessa God noite. is a supernatural being. Deus, ele é um ser sobrenatural. If a supernatural being does something supernatural, it's not a miracle. Se um ser sobrenatural faz algo sobrenatural, isso não é um milagre. He just acts according to his nature. Ele só está agindo de acordo com a sua própria natureza. That's who he É is. isso que ele é. Now, the Bible talks about miracles because it talks from our point of view. A Bíblia fala de milagres porque a Bíblia tem uma perspectiva, a nossa perspectiva, na verdade. But from God's point of view, it's not a miracle. Mas da perspectiva de Deus, isso não é um milagre. You know, like God does a creative miracle. Deus, então, ele opera um milagre criativo. Like the little baby God created 2 hip bones. Como aquele bebê que eu falei ontem, que ele criou aqueles ossos do quadril. Can you imagine God in heaven? Você pode imaginar Deus lá no céu? Whoa! Uau! Wow, that's incredible! Nossa, que incrível! How did I do Como that? eu fiz isso? Wow, look to the angels. He Nossa. says to the angels, look, did you see that? Ele fala para os anjos, vocês viram aquilo ali que aconteceu? And the angels say, how did you do E that? os anjos viram para ele e falam, como que você fez isso? God created everybody. Deus criou todo mundo. You think it's difficult to create a bone for him? Você acha que criar um osso só é difícil para ele? Of course not. É claro que não. When God does something supernatural for him, it's natural. Aquilo que na nossa perspectiva é sobrenatural, para ele é natural. For us, it looks like a miracle. Para nós isso parece só como um milagre. God created us in His own image. Deus nos criou segundo a sua imagem. He wants us to walk in the same authority that Jesus walked on earth. Então ele quer que nós andemos nessa autoridade que Jesus andou sobre a terra. That's why Jesus said, if you believe in me, you will do the things that I did and greater ones. É por isso que Jesus disse, você crê em mim, você fará coisas que eu fiz e ainda maiores. God wants to demonstrate His power through you. Deus, ele quer demonstrar o seu poder através de você. Most of us are concerned that God demonstrates His power to us. Muitos nós estamos preocupados em Deus demonstrar o poder deles para nós. But God wants to demonstrate His power through you. Mas na verdade Deus quer demonstrar o seu poder através de nós. Through you. Através de você. Look to the person next to you Olha para a pessoa do seu lado and say, e diga, God wants to demonstrate His power through you. Deus quer demonstrar o seu poder através de você. Now, how can you experience this? Então como que você pode experimentar disso? The question is, how can you live in the supernatural? A pergunta é, como que você pode então viver no sobrenatural? Because that's the plan of God. Porque esse é o plano de Deus. That's how we planted churches in É Austria. assim que nós plantamos igreja na Áustria. Just
went on the streets and prayed for the sick. A gente foi para as ruas e começou a orar com os enfermos. We just walked around and healed the sick. A gente só andava nas ruas e curava os enfermos. And planted churches. E plantava igrejas. That's how you are supposed to also live your life. É assim que você também deve viver sua vida. Tonight I will teach you how you can do this. E nessa noite eu quero te ensinar como você pode fazer isso. In 4 very simple steps. Em 4 passos simples. Let's open our Bible to 1 Corinthians chapter 2 from verse 1 to verse 5. Nós vamos abrir nossa Bíblia então em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. And let's read. E vamos ler. 1 Coríntios 2, a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Here the Apostle Paul clearly says Aqui de uma forma muito clara o apóstolo Paulo diz that I did not come to you, my preaching was not in persuasive words of human wisdom, que a minha palavra de pregação não veio como palavras persuasivas de sabedoria, but in the demonstration of the Spirit and of power, mas na verdade na demonstração de espírito e de poder, so that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. para que a vossa fé não esteja confiada no poder do homem, mas no poder de Deus. Every Christian can walk in the supernatural. Todo cristão pode andar no sobrenatural. You can walk in the supernatural. Você pode andar no sobrenatural. 4 things 4 passos. you need to learn. Você precisa aprender. And you have to learn them in the right E order. você precisa aprendê-los numa ordem correta. Remember carefully. Lembre, preste atenção nisso. Don't switch the order. Nunca mude a ordem. Keep them in this order. Mantenha isso na mesma ordem. Number 1. O primeiro passo é: You have to learn to think right. você precisa aprender a pensar da forma correta. If you don't think right, you will not experience the supernatural. Se você não pensar da forma correta, você não vai estar apto a experimentar do sobrenatural. Our biggest battle is in our thinking. A nossa maior batalha está no nosso pensamento. Listen. Preste atenção. If you can think the way God thinks, you can act the way God acts. Se você pensar a forma qual Deus pensa, você pode agir a forma qual Deus age. Because Jesus said we can do greater things than He did. Porque Jesus disse que nós podemos fazer obras ainda maiores aquelas que Ele já fez. But first you have to learn to think the way God thinks. Mas antes de tudo você precisa aprender a pensar a forma qual Deus pensa. God has given us our minds. Deus nos deu as nossas mentes. Our minds have incredible creative powers. As nossas mentes têm um poder criativo imenso. Most of the times when we are in a crisis, A maioria das vezes na qual nós passamos por crises, our first thoughts are natural. os nossos primeiros pensamentos são naturais. Because we've been trained to live in the natural. Porque nós fomos treinados a viver no natural. Everything we've been taught by the system of this world is to think in the natural. Tudo aquilo que nós somos ensinados de acordo com o sistema desse mundo é de viver no natural. That's why the Bible says we need to renew our minds. É por isso que a Bíblia nos alerta a renovar as nossas mentes. We need to learn to think the way God thinks. Para que nós possamos pensar a forma qual Deus pensa. You know, I love to study. Eu amo estudar. I love to read. Eu amo ler. With all of my heart. Com todo o meu coração. Studying is good. Estudar é muito bom. But there are many times Mas existem muitas vezes that if we study the wrong things, que se você estudar as coisas erradas, things that this world teaches us, coisas que esse mundo tem nos ensinado, which are against the kingdom of God, e que são contra o reino de Deus, then we learn to think wrong e aí nós vamos aprender a pensar de uma forma errada and establish wrong thought patterns in our minds, e vamos estabelecer padrões errados de pensamento em nossas mentes. and that's a hindrance to the supernatural. E isso vai nos atrapalhar a operar no sobrenatural. Let me give you one example. Deixa eu te dar um exemplo. Long time ago, Muito tempo atrás, I was with my wife, eu estava com a minha esposa and I had to pay a bill. e eu tinha que pagar uma conta. I did not have the money to pay the bill. Eu não tinha o dinheiro para pagar aquela conta. See, you don't know me, E você não me conhece.
but I would be a multi-millionaire today. Mas eu seria um multimilionário hoje. Twice I have been offered an incredible business where I would be multi-millionaire. Por 2 vezes me ofereceram uns negócios incríveis que me fariam multimilionário. But God said to me, I want you to leave all that and plant churches without a salary and trust me to provide for you. Então, mas nessas situações Deus falou ao meu coração, eu quero que você negue essas propostas, plante igrejas sem salário, eu quero que você creia em mim para viver no sobrenatural. So I literally lived with my wife and with my children without an income. Então, literalmente, eu vivi, eu e minha esposa e os meus filhos, sem nenhuma renda. For almost 2 years. Por quase 2 anos. I've experienced incredible supernatural provision. E durante esses 2 anos eu experimentei de uma provisão sobrenatural incrível. I never asked people for anything. E eu nunca pedi nada para ninguém. When I married my wife, Quando eu casei com a minha esposa, I said to her, eu disse a ela, I want you to understand, eu quero que você entenda, I will never ask men for anything material. eu nunca vou pedir nada material para nenhum homem. God will be my provider. Deus será o meu provedor. I said to her, E eu disse para ela, if we have nothing to eat in the house, se nós não temos nada para comer na casa, I will not go into debt to buy food. eu não vou entrar em nenhuma dívida para comprar comida. I said I would rather go hungry if the Bible is not true. E eu disse para ela, se a Bíblia, eu prefiro ficar com fome se a Bíblia não for verdade. Because the Bible says God cares for his children. Porque a Bíblia diz que o pai, ele cuida dos seus filhos. So there was a time Então houve um tempo I had to pay a bill. e eu tive que pagar uma conta. The bill was approximately 1,000 reais. E essa conta era aproximadamente R$1.000. That's converted from where I live to reais. Convertido para reais. But I only had 300. Mas eu somente tinha 300. So let me ask you a question. Então deixa eu te perguntar algo. If tomorrow you have to pay a bill with 1,000 reais, Se amanhã você tivesse que pagar uma conta de R$1.000 and today you have only 300 reais, e hoje você tiver somente R$300, what do you need? o que você precisa? 700 reais. R$700. But that's not true. Mas isso não é verdade, não. That's the math of this world. Essa é a matemática desse mundo. That's how we have been taught. É isso que foi nos ensinado. That's not what the Bible teaches. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Here is what this world teaches. O que o mundo nos ensina é 300 300 plus 700 mais 700 is 1,000. é R$1.000. That's true according to the math of this world. Isso é verdade segundo a matemática desse mundo. How does the math of God go? Mas como que a matemática de Deus funciona? 300 300 minus 300 menos 300 equals a few thousand. é igual a alguns R$1.000. Huh? Hã? Where did I learn math, huh? Aonde que eu aprendi matemática, hein? I learned math in the Bible. Eu aprendi matemática na Bíblia. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz, give dê and you shall receive. e você vai receber. So the Bible says. É isso que a Bíblia diz. The Bible says, A Bíblia diz, sow plante and you shall reap. e você vai colher. So when I saw the bill, Então quando eu vi aquela conta, and I had only 300 reais, but I needed 1,000, e eu somente tinha R$300, mas eu precisava de 1.000, I said to my wife, eu disse para minha esposa, sweetheart, look, amor, olha aqui. do you know, my wife does not have a very easy life. A minha esposa não tem uma vida muito fácil, não. I have a very good friend, she's a supervisor. I'm sorry? I have a good friend, she's a supervisor. Um, I have a good friend, she's a supervisor. what? Eu tenho uma amiga muito próxima de mim, ela é uma supervisora. And she said, E ela disse para mim, she said, Pastor Reinhardt, ela falou, Pastor Reinhardt, the longer I know you, quanto mais eu te conheço, the more I'm convinced eu estou muito mais convencida that when we go to que heaven, quando a gente for para o céu, your wife will have a bigger reward than you. a sua esposa vai ter uma recompensa muito maior que a sua. Because she has to live with you. Porque ela precisa viver com você. It's probably true. Isso é provavelmente verdade. So I said to my wife, Então eu disse para minha esposa, I said, sweetie, here is the bill. eu disse, amor, que tá a conta. We need to pay 1,000. Nós precisamos pagar 1.000. I have 300. Eu tenho 300. I said, I'm going to give the 300 reais away. E eu disse para ela, eu vou ofertar esses R$300. I'm going to give it to the poor. Eu vou dar isso aos pobres. Most wives would say, you are crazy. A maioria das esposas diria, você tá louco? My wife said, okay. E a minha esposa disse, ok. You see, if you think the way God thinks, Se você pensar a forma qual Deus pensa, it's the first condition to move in the é supernatural. a primeira condição para se mover no sobrenatural. Here's what the Bible E says. o que a Bíblia nos diz é, Those who give to the poor, lend to the Lord.
He who gives to the poor gives alone to the Lord. Aquele que oferta aos pobres, esse oferta a Deus. Here's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. Give and you shall receive. Se você ofertar, você vai receber. So I had to make a choice that evening. Então naquela noite eu tinha que fazer uma escolha. Pray for 700 reais. Orar por R$700. Fast for 700 reais. Jejuar por R$700. Sweat and be nervous for 700 reais. Suar e ficar nervoso por R$700. I don't like stress. Mas eu não gosto de estresse. Because stress is very unhealthy. Porque estresse não é saudável. That kind of Christian life I find stressful. Esse tipo de vida cristã, na verdade, eu acho ela muito estressante. I find unbelief the greatest stress. Eu creio que a incredulidade é o maior estresse. I find faith takes stress out of my life. E eu acredito que a fé tira a incredulidade do meu coração. So I took the money and I gave it away. Então eu peguei aquele dinheiro e ofertei. Gave all the money away. E eu dei todo aquele dinheiro, ofertei todo aquele dinheiro. Because I think the way God thinks. Porque eu penso a forma qual Deus pensa. It's the first condition to walk in the supernatural. Essa é a primeira condição para que você ande no sobrenatural. You know what happened? Então sabe o que aconteceu? Next day. Next No day. próximo dia, Somebody came to me alguém veio até mim and gave me 3,000 reais. e me deu R$3.000. Nobody knew anything. Ninguém sabia de nada. I said to my wife, E eu disse para minha esposa, we can pay the bill 1,000 reais. nós podemos pagar R$1.000 da conta. I will take you out for a nice meal. E aí eu vou te levar para jantar no restaurante And bacana. the rest we can give away again. E o resto a gente pode ofertar também tudo. If you think the way God thinks, you will learn to act the way God acts. Se você pensar a forma qual Deus pensa, você vai aprender a agir a forma qual Deus The age. supernatural starts with the way we think. O sobrenatural começa com a maneira qual nós pensamos. Don't think problem, think solution. Não pense em problemas, pense em soluções. Don't think battle, think victory. Não pense nas batalhas, mas pense na vitória. Don't think need, think provision. Não pense na necessidade, pense na provisão. Don't think sickness, think miracle. Não pense na doença, mas pense no milagre. We need to learn to think the way God says that we need to think. Nós precisamos aprender a pensar a forma qual Deus fala para que nós pensamos. It's what the Bible calls to transform our mind. É isso que a Bíblia chama de transformação da nossa mente. You know, I was asking this week the class of our seminary students in Goiânia. E na classe que eu estava dando no seminário em Goiânia, um aluno me perguntou. We have about 45 students. A gente tem mais ou menos uns 45 alunos. I said, honestly, E eu disse, honestidade. how many of you constantly struggling with your thought life? Honestamente, quantos de vocês têm passado por batalhas na sua vida dos seus pensamentos? That are very difficult to overcome. Que é muito difícil que você vença essa batalha. Basically, they all did. Basicamente, todo mundo levantou a mão. I was surprised and shocked. E eu fiquei muito chocado e surpreso naquele momento. They all told me it's very difficult to get the victory over my thoughts. Todos aqueles que estavam ali falaram que era muito difícil fazer com que a vitória entrasse nos meus pensamentos. It's easy. Na verdade, é fácil, irmão. Did you know that? Sabia disso? To get the victory over your thoughts is very easy. Fazer com que a vitória entre os seus pensamentos é muito fácil. The problem is we have done it the wrong O way. problema é que nós temos feito isso da maneira errada. I will show you how easy it is. E eu vou te mostrar o quão fácil isso é. If we do it the way the Bible teaches us to Se do it. você fizer a forma qual a Bíblia nos ensina a fazer. I will show this to you on the hand of a very simple example. Eu vou te mostrar isso usando um exemplo muito simples. But you have to take this serious. Mas você precisa levar esse exemplo a sério. Put up a picture for me, please. Coloca a foto que eu pedi, por favor. Can you turn off the lights, please? Dá para apagar as luzes, por favor? Quem pode tirar as luzes? Tá bom. Put up this picture for me, please. Dá para colocar a foto aí, por favor? Now I'm going to show you something. Eu vou te mostrar algo. Can we take these two lights off? Can you everybody see this? Todo mundo consegue ver? Now look at this. Agora olha para essa foto. I want you to focus on the beautiful red bud. Eu quero que você foque naquela linda bunda vermelha. Okay? Keep your eyes on that bud. Mantenha os seus olhos naquela bunda. Don't look at me. Look at that red bud. Não olha para mim, olha para aquela bunda vermelha. Keep looking. Continua olhando. Everybody put this picture in your mind. Todo mundo agora coloca essa imagem na sua mente. Do you see it? Do you have it in your mind? Você consegue ter essa imagem na sua mente? Yes? Sim? Now do exactly what I tell you to do. Agora faça exatamente o que eu te pedi para fazer. I will teach you one of the most powerful biblical principles. Eu vou te ensinar um dos princípios bíblicos mais poderosos agora. Everybody close your eyes. Todo mundo agora feche seus olhos. Everybody. Todo mundo feche seus olhos. Close your eyes. Feche os olhos.
And do exactly what I'm asking you to do. E faça exatamente aquilo que eu te pedi para fazer. Stop thinking about the red bud. Para de pensar na bunda vermelha. Stop thinking about the red bud. Para de pensar na bunda vermelha. Do not think about the red bud. Não pense sobre aquela bunda vermelha. Fight the thoughts about the red bud. Agora lute contra esses pensamentos dessa bunda vermelha. You can turn on the lights. Agora vocês podem acender a luz. Pode acender a luz? Now, everybody, look at me. Open your eyes. Agora todo mundo olha aqui para mim. Very honest. De uma forma muito honesta. How many of you had the picture of the red bud in your mind? Quantos de vocês tiveram, Raise your hand. tiveram aquela imagem da bunda vermelha na sua mente? Levanta a sua mão. Todo mundo. But I told you, do not think about the red bud. Mas eu te falei para não pensar naquele traseiro vermelho. I told you, don't think about it. Eu falei, não pensa sobre isso. Why did you not obey me? Por que você não me obedeceu? Why did you not do what I asked you to do? Por que você não fez aquilo que eu te pedi para fazer? That's why we don't experience the É supernatural. por isso que nós não experimentamos o sobrenatural. Because the first thing is you have to understand, you have to think right. Porque a primeira coisa que você deve fazer é compreender que você deve pensar da forma correta. But pastor, I was fighting against this picture in my mind. Mas pastor, eu estava lutando contra essa imagem na minha mente. That's not what the Bible teaches us. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Look what the Bible says. Olha o que a Bíblia diz. You can move this picture. Pode tirar a foto, por favor. Look what the Bible says in Colossians 3 verse 2. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 2. Set your mind on things above and not on things of this earth. Colossenses 2, versículo 2. Não, 3:2. 3, 2. Sorry. Put your mind on things above and not on things of this earth. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. You see, the Bible says this. Então a Bíblia nos diz algo. Direct your thoughts in the right direction. Direcione os seus pensamentos na direção correta. What do? Então o que nós fazemos? We fight the wrong thoughts. Nós aí lutamos contra os pensamentos We incorretos. fight the red bud. Nós aí estamos lutando contra a bunda vermelha. So now my focus remains on the red bud. Então meu foco se mantém naquela bunda vermelha. And as long as my focus remains on the red bud will always be in my mind. E enquanto o nosso foco estiver naquela bunda vermelha, aquela bunda vermelha vai estar sempre na nossa mente. You want to walk in the supernatural? Number one, you have to learn to think the way God says. Se você quer andar no sobrenatural, a primeira coisa que você deve fazer é pensar a forma qual o Senhor pensa. Let me show you how easy it is to get the red bud out of your mind. Deixa eu te mostrar o quão fácil é de tirar essa bunda vermelha da sua mente. Again, everybody close your eyes. Agora todo mundo feche seus olhos. And do exactly what I'm asking you to do. E faça exatamente aquilo que eu te pedi para fazer. Think about your dream vacation. Pensa sobre as suas férias dos sonhos. The vacation you've always wanted to have. As férias que você sempre quis ter. At the most beautiful and the most wonderful place in the world. No lugar mais lindo e mais maravilhoso do mundo. No financial restrictions. Sem nenhuma restrição financeira. Think about that beautiful vacation. Pensa sobre essas férias lindas. Where you are going. Onde você vai. With the people that you want to go with. Com as pessoas que você quer estar lá. Think Pensa. about this beautiful vacation. Pensa nessas férias lindas. Now open your eyes. Agora abra os seus olhos. How many of you were thinking about the red bud? Quantos de vocês estavam pensando naquela bunda vermelha? Nobody. Ninguém. Because you did what the Bible says. Porque você acabou de fazer o que a Bíblia nos ensina. Instead of fighting the bad thoughts, you simply put your thoughts in the right direction. Ao invés de lutar contra esses pensamentos, você simplesmente direciona o seu pensamento na direção It's correta. the first thing you need to begin to live in the É supernatural. a primeira coisa que você precisa aprender a fazer para andar no sobrenatural. If you don't learn to think right, you will not be able to believe right. Se você não aprender a pensar da forma correta, você não vai crer da forma correta. Remember, you need them in this order. Preste atenção, lembra que você precisa aprender esses passos na ordem You see, correta. many people try to believe for provision, Muitos tentam crer na provisão, but they think lack. mas eles pensam na dívida. You can't believe for provision if you think lack. Se você não pode crer na provisão se você crer naquilo que faz falta. You need to start to think first before you believe. Antes de você crer, você precisa aprender a pensar. So think what the Bible says. Então pensa o que a Bíblia te diz. Begin to think miracles, healings, provision, Começa- salvation. Começa a pensar em milagres, provisão, salvação.
Don't fight your negative thoughts. Não lute contra os pensamentos negativos. Just close your eyes and think about the dream vacation. Só feche seus olhos e comece a pensar sobre essas viagens dos sonhos. It's what the Bible calls meditating. É isso que a Bíblia nos ensina como uma meditação. I spend usually a few hours every day doing this. Todos os dias eu passo algumas horas fazendo isso. I don't like to waste time. Eu não gosto de desperdiçar nenhum tempo. I don't like it at all. Eu não gosto de fazer isso. If there is time where I don't have anything to do, Se tem tempo, que tem algumas horas que eu não tenho nada para fazer, I just close my eyes and I begin to think. eu só fecho os meus olhos e eu começo a pensar. I begin to meditate about the incredible promises of God. Eu começo a meditar sobre as lindas promessas de Deus. I think about what God said, what He's doing. Eu penso sobre aquilo que Deus diz que Ele está fazendo. You choose what you think. Você escolhe aquilo que você pensa. The devil cannot make you think red butt. O diabo não pode fazer com que você pense naquela bunda vermelha. You choose. Você é quem escolhe. He can bring the picture of the red butt to your mind. Ele pode trazer aquela imagem para sua mente. But then you choose if you think it or if you think something else. Mas você é quem vai escolher, que vai determinar se você vai pensar sobre aquilo ou vai pensar em outra coisa. It's your choice. É a sua escolha. I've learned I never fight negative thoughts. Eu aprendi a nunca lutar contra pensamentos negativos. When the negative thoughts come, I just choose to think what God says. Quando os pensamentos negativos vêm, eu somente decido a pensar aquilo que o Deus diz. That's the first thing. Essa é a primeira coisa que eu faço. You need to learn to think according to the Word of God. Você precisa aprender a pensar de acordo com a palavra de Deus. Number two, Número 2. you need to learn to believe right. Você precisa aprender a crer da forma correta. Do you know, last October, No último outubro, I had 3 nights of prophetic encounters with God. eu tive 3 noites de encontros proféticos com Deus. One after the other. Um após o outro. One of the nights, God translated me to another nation. E uma dessas noites o Senhor me trasladou a uma outra nação. But one of the nights, God spoke to me. Mas em uma dessas outras noites Deus falou comigo. And that's what He said to E o me. que Ele disse foi, He said, son, Ele disse, filho, I do not place any limitations on my children. eu não coloco nenhuma limitação nos meus filhos. They place limitations on themselves by the unbelief of their hearts. Eles que estabelecem essas limitações, eles mesmos, através da incredulidade de seus corações. That's a very strong statement. Isso é uma frase muito forte. Let me ask you a question. Deixa eu te perguntar algo. What would you do with your life if you would have no limitations? O que você faria com a sua vida se você não tivesse nenhuma limitação? If you have no financial limitations, what would you do? Se você não tivesse nenhuma limitação financeira, o que você faria? I would build 100 orphanages Eu vou construir 100 orfanatos. because I don't have limitations. Porque eu não tenho nenhuma limitação. What would you do if you would have no limitations? O que você faria se você não tivesse nenhuma limitação? I said to God that night, E eu disse para Deus naquela noite, show me that to me in the Bible. mostre-me isso na Bíblia. You know, I love my experiences with God. Eu amo as minhas experiências com Deus. But my basis is this book. Mas a minha base é esse livro. If it's not in this book, I don't care how powerful the experience was. Se não estiver nesse livro, eu não me importo o quão poderosa essa experiência foi. So I said, God, show me in the Bible. Então eu disse para Deus, Senhor, me mostre na Bíblia. And God said, Mark 9:23. E Deus disse, Marcos 9:23. Here is what Jesus E said. o que Jesus diz é, If you can believe, all things are possible to those who believe. tudo é possível para aqueles que creem. Now, if all things is possible, that means there are no more limitations. Então, se todas as coisas são possíveis, isso significa que não há nenhuma limitação. See, God didn't put limitations on us. We put them on us by our unbelief. Deus não colocou limitações em nós, mas nós é quem as colocamos através da nossa incredulidade. Everything is possible to those who believe. Tudo é possível àquele que crê. See, the story is very interesting. Então, essa história é muito interessante. The man had a son that was very sick. He was demonized. Havia um homem que tinha um filho que estava endemoniado e muito doente. And he said, Jesus, if you can heal him, have mercy. E ele disse, se o Senhor puder curá-lo, tenha misericórdia. Look, they respond. E olha para a resposta. Se podes? Se podes? I mean, what a question. If I can. Que pergunta é essa? Se eu posso? The question is not if I can. The question is if you can. A pergunta não é se eu posso. A pergunta é, você pode? Everything is possible to those who can believe. E aí ele afirma, tudo é possível para aquele que crê. So it's like Jesus saying, don't put the responsibility on me. Então, the responsibility is on you. Então Jesus está dizendo, não coloque essa responsabilidade em mim, porque essa responsabilidade está sobre você.
Don't ask if I can. Não pergunte se eu posso. That's not the issue here. O problema aqui que está em jogo não é The esse. issue is if you can believe. O que está em jogo aqui, você pode crer? That's the real question. Essa é a pergunta correta. Because if you can, there are no more limitations. Porque se você crê, não tem nenhuma limitação. So we need to learn, Então nós precisamos aprender, after we think the way God says, depois a gente começar a pensar a forma qual Deus nos diz para pensar, we need to make the choice to believe the way God says. nós precisamos aprender a fazer a escolha de crer naquilo que Deus nos diz também. For instance, Por exemplo, do you believe that all of your sins are forgiven? você crê que todos os seus pecados estão perdoados? Why do you believe that? Por que você crê nisso? Because the Bible says so. Porque a Bíblia nos diz. Let me quote one verse only. Deixa eu falar um versículo só. One verse. Um versículo só. Where most Christians believe half of the verse. Onde a maioria dos cristãos somente creem na metade desse versículo. For the other half, they have many reasons and excuses. E pela outra metade, eles têm muitas desculpas. Yet, it's one sentence. E ainda assim é na mesma sentença. Psalms 103, verse 3. Salmo 103, versículo 3. He forgives all of my iniquities and he heals all of my diseases. Ele perdoa todos os meus pecados e ele cura todas as minhas enfermidades. How many sins? Quantos pecados? How many sicknesses? Quantas doenças? It's in the Bible. Está na Bíblia. Sometimes you don't feel like you are forgiven, Às vezes você não se sente perdoado, but you choose to believe. mas você decide crer. Sometimes you don't feel like you're healed Às vezes você não se sente curado, because the symptoms in the body scream louder. porque os sintomas do seu corpo têm gritado mais alto. You have to think, you have to learn to believe. Mas você precisa aprender a crer. That's the only way you will learn to live in the supernatural. Essa é a única forma que você vai aprender a andar no sobrenatural. 2 years ago, 2 anos atrás, I was preaching in a small town in Goiás that's called San Clelandia eu estava pregando em Sancralândia, que é uma cidade pequena em Goiás, in July. em julho. One of my closest friends in Goiânia are a pastor and his wife. Um dos meus amigos mais próximos de Goiânia, ele e a esposa dele, They have a farm near San Clelandia. e eles têm uma fazenda nas proximidades dessa cidade. They always said, Pastor Reiner, come and spend 2 or 3 days at our farm. E eles sempre falavam para mim, Pastor Reinhard, vamos passar uns dias lá na minha fazenda. In July, I had to preach in San Clelandia. E em julho eu tinha que pregar em Sancralândia. The farm is 20 minutes from there. E aquela fazenda era 20 minutos daquele lugar. He said, you're already preaching there. Come and spend 2 more days at our farm. E ele disse, você já está pregando lá, então vem passar mais 2 dias na nossa fazenda. I said, okay. Eu disse, ok. The Monday after, Na segunda seguinte, I had to drive to Sao Paulo to Ribeirão Preto. eu tinha que dirigir até Ribeirão Preto, It was about 7 hours from Goiânia. umas 7 horas de Goiânia. My friend Pastor Antonio, who was the pastor there, O meu amigo pastor Antônio, que naquela época era pastor lá ainda, he asked me to do an evangelistic night of healing and miracles. ele me pediu para fazer uma noite evangelística de milagres e curas. I said, yes, I will drive by car and we'll do it. E eu falei, vamos sim, eu vou dirigir até aí e a gente faz essa noite. On Thursday, I had to preach in San Clelandia. E na quinta-feira seguinte eu tinha que ir pegar em Sancralândia. The pastor whose farm I went to, E o pastor na qual a fazenda eu ia, he said, you won't find our farm. ele falou para mim, você não vai achar a nossa It's fazenda. very difficult to find. É muito difícil achá-la. He said, call me when you leave Goiânia, Ele disse para mim, me liga quando você sair de Goiânia. and 2.5 hours later, I will meet you in the main road of San Clelandia by the gas station. E 2 horas e meia depois a gente ia se encontrar ali naquela estrada aqui de Sancralândia, num posto de gasolina. And I will take you there. E eu vou te levar até a fazenda. I arrived there, Eu cheguei lá and he was already there with his cousin. e ele estava lá com o primo dele. My wife and me got out of the car. Minha esposa e eu saímos do carro. I greeted him and hugged him. Eu cumprimentei-o e abracei. He was eating açaí, E ele estava tomando um a açaí, big cup of açaí. um copo grande de açaí. He already ate about 1/3. E ele já tinha comido 1/3 daquele açaí. I said, wow, where did you get the açaí? I love E açaí. eu falei para ele, uau, onde você arrumou esse açaí? Eu amo açaí. He said, here, take some of mine. E ele falou, não, toma aqui um pouco do meu então. I said, okay. Eu falei, tá bom. I took his açaí and I continued to eat. E eu peguei o açaí dele e comecei a comer. After I ate about half of what was left, E depois que eu comi metade daquilo que tinha restado já, I gave it back to him. eu dei de volta para He ele. said, no, I don't want it E anymore. ele falou, não quero mais não. I said, it's all for me? E eu falei, é tudo para mim? Thank you. Obrigado. He said, you know, Ele disse, sabe que I'm sick. eu estou doente. I have the grippe. Eu tenho uma gripe. I have such a sore throat. Eu tenho uma garganta inflamada. I don't want it anymore. E eu não quero mais. My wife said, A minha esposa disse, Paulo,
Paulo, how can you do this to my como husband? que você pode fazer isso com meu esposo? You eat with a spoon, you have grippe, you give the same spoon to him? Você toma com a colher que estava gripado e você dá a mesma colher para ele? Now he will get that infection. Agora ele vai ficar com essa infecção de garganta. I said to my wife, E aí eu disse para minha esposa, stop talking like this. para de falar dessa forma. I will not get any grippe. Eu não vou pegar nenhuma gripe. I will not get any virus. Eu não vou pegar nenhum vírus. That virus dies the moment it touches my tongue. Esse vírus vai morrer no minuto que ele tocar a minha língua. Because this is the Spirit of God living in me. Porque existe um Espírito de Deus vivendo em mim. And He will kill this E virus. ele vai matar esse vírus. So anyhow, we went to the farm. Então, depois disso a gente foi para a fazenda. I preached at Sangalândia. Eu preguei em Sangalândia. God did many miracles, including opened the ear of a deaf woman. Deus operou muitos milagres, incluindo abrir os ouvidos de uma mulher que era surda. Went back on Friday to our house. Eu voltei na sexta-feira para minha casa. Monday morning I got up very early Na segunda de manhã eu acordei muito cedo to drive to Ribeirão para Preto. dirigir até Ribeirão Preto. When I got out of bed, Quando eu saí da cama, I had such a sore throat. eu estava com a garganta inflamada. I could not swallow anything. Eu não conseguia engolir nada. I was in such pain. E eu estava com tanta dor. What happened? E o que aconteceu The foi... first thing that happened is my thoughts. A primeira coisa que aconteceu foi nos meus pensamentos. Remember, the supernatural. First you think right. Lembra que para andar no sobrenatural você precisa aprender a pensar de forma correta. Immediately these thoughts were in my mind. Imediatamente um pensamento veio até a minha mente. You should have listened to your Você wife. deveria ter ouvido a sua esposa. That's the voice of the devil. E essa era a voz do inimigo. Husbands, where are the amen? Sorry. Husbands, why don't you say amen? Maridos, por que vocês não falaram amém? You should have listened to your Você wife. deveria ter ouvido a sua esposa. It's true. This voice was immediately in my mind. É verdade, essa voz estava imediatamente na minha mente. That's what you get from eating that acai. Isso que você vai ter depois de comer aquele açaí. Now you have your problem. Agora você está com esse problema. Now you have to cancel the meeting in Ribeirão Preto tonight. E agora você tem que cancelar a reunião que você ia hoje à noite. So I choose to think the right things. Então, naquele momento eu decidi pensar nas coisas corretas. And this is what I did. E o que eu pensei foi, I said, no, I reject these eu thoughts. disse, eu rejeito esses pensamentos. I will never listen to anybody who talks unbelief, not even to my wife. Eu nunca vou ouvir ninguém que declara palavra de incredulidade, nem mesmo a minha esposa. I said, devil, E eu disse, diabo, you're a liar. você é um mentiroso. You're defeated. Você já está You cannot derrotado. make me sick. Você não pode me fazer doente. Get out of here. Sai daqui. Now, Agora. I'm going to Ribeirão Eu Preto. vou para Ribeirão Preto. I will preach the Eu gospel. vou pregar o I will evangelho. heal the sick. Eu vou curar os And I will enfermos. glorify the name of my E eu Jesus. vou glorificar o nome do meu Jesus. Now, Agora. every pain go. Toda dor saia. You know what happened? E sabe o que aconteceu? I was instantly healed. Instantaneamente eu fui curado. Instantly, I was perfectly fine. Instantaneamente eu fiquei completamente bem. Drove to Ribeirão. Dirigi até Ribeirão Preto. We prayed for the sick until past midnight. Nós oramos pelos enfermos mais de meia-noite lá. God did incredible miracles. Deus fez grandes milagres. You see, many Christians never walk in the E supernatural. muitos cristãos não têm andado no sobrenatural. They don't think right and they don't believe right. Eles não pensam da forma correta e não creem na forma If you correta. don't learn to agree with the Bible in your thoughts, you cannot agree with the Bible in your faith. Se você não aprender a concordar a Bíblia com os seus pensamentos, você não pode trazer a Bíblia na sua fé. In every crisis, your first response must be a response of faith. Em todas as suas crises, a sua primeira resposta deve ser uma resposta de fé. Let me say this again. Deixa eu te dizer isso de novo. In every crisis, Em todas as suas crises, your first a response sua primeira resposta must be a response of faith. deve ser uma resposta de fé. Christianity is not a religion. A vida cristã não é uma religião, It's a faith. é uma fé. We are saved by faith. Nós somos salvos pela fé. We are sustained by Nós faith. somos sustentados pela fé. Everything that Jesus paid for, we experience by faith. Tudo aquilo que Deus já pagou por nós, nós podemos experimentar pela fé. Heaven does not accept works. Heaven only accepts O faith. céu não aceita suas obras, mas o céu aceita sua fé. Faith is the only currency that you can buy things from heaven with. A fé é a única moeda que você pode comprar as coisas do céu.
So every decision, we have to make a decision of faith. Então, em todas as nossas decisões, nós devemos tomar decisões de fé. But you can't believe right if you don't think right. Mas você não pode crer da forma correta se você não pensar da So forma learn to think correta. and then learn to believe. Então, aprenda a pensar e aí você aprende a crer. Number 3, Número 3. learn to confess right. Aprenda a confessar da forma You know, correta. people learn to think Então, as pessoas aprendem a pensar according to the Word of God. de acordo com a palavra de Deus. Then people begin this journey of faith. E aí as pessoas começam essa jornada de fé. But they don't watch what comes out of their mouth. Mas aí eles não prestam atenção naquilo que sai de suas bocas. That's dangerous and destructive. Isso é muito perigoso e destrutivo. Your words have creative power. As suas palavras têm poder criativo. Listen carefully. Preste atenção. I have been to heaven. Eu já fui até o céu. I know. Eu sei disso. In heaven you can communicate without words. No céu você pode se comunicar sem palavras. You communicate from spirit to spirit without words. Você se comunica de espírito para espírito sem nenhuma outra palavra. I talked to Jesus. Jesus talked to me without words. Eu conversei com Jesus. Jesus conversou comigo sem nenhuma palavra. I talked to my little brother who died 5 years before I was ever born. Eu conversei com meu irmão mais novo que morreu, 5 anos antes de eu ter nascido. I talked to Paul. I talked to David. Eu conversei com Paulo, eu conversei com Davi. I talked to saints who live in heaven. Eu conversei com santos que moram no céu. You can use words, but you don't have to use Você words. pode usar palavras, mas você não precisa usá-las. You can communicate without words. Você pode se comunicar sem nenhuma palavra. Why is this so important to understand? Por que isso é importante para que nós possamos compreender? Because we think the primary purpose of speaking is Porque communication. nós pensamos que o propósito primário da fala é a comunicação. But that's not true. Mas isso não é verdade. The primary purpose of words is not to communicate O things. principal propósito das palavras não é de se comunicar. It's here on this earth because we are limited. Está aqui, isso funciona aqui na Terra porque nós somos limitados. But that's not the primary purpose. Mas esse não é o propósito principal. So what is the primary Então purpose? qual que é o propósito principal? We have to use the law of first mention. Nós precisamos usar da lei da primeira menção. That's one of the laws we need to use the Bible to interpretation. Essa é uma das leis que nós precisamos usar para a interpretação bíblica. The law of first mention is very simple. A lei da primeira menção é muito simples. Anything you want to understand in the Bible, Qualquer coisa que você quer entender na Bíblia, find where it is mentioned the very first time. acha onde foi mencionado a primeira vez. And that establishes the standard of what God is trying to say. E ali estará o padrão daquilo que Deus está tentando dizer. Where is speaking mentioned the first time in the Bible? Aonde que a fala foi mencionada a primeira vez na Bíblia? Genesis 1. Em Gênesis 1. In the beginning, God created the heavens and the No earth. princípio Deus criou os céus e a terra. And the earth was without form and void. E a terra estava sem forma e vazia. And the Spirit of God hovered over the E o waters. Espírito de Deus pairava sobre as águas. And God said, E aí Deus disse let there be light. que haja luz. And there was light. E houve luz. Why did God speak? Por que Deus falou? Did God want to communicate something to anybody? Deus queria comunicar algo com alguém? No. Não. He wanted to create. Ele queria criar. So when he spoke, he created. Então quando ele falou, ele criou. We are created in his image. Nós somos criados à sua imagem. The words out of your mouth have creative power. Então as palavras que saem da sua boca têm poder criativo. You think right, you believe right, but you also need to confess right. Você pensa da forma correta, você crê da forma correta, mas você precisa aprender a confessar da forma correta. Don't confess your crisis. Não confessa suas crises. Stop confessing your lack. Para de confessar aquilo que está em falta. Stop confessing your destroyed family. Para de confessar sua família destruída. Stop confessing all the problems. Para de confessar seus problemas. Confess what God says. Confesse aquilo que Deus diz. Me and my house shall serve the Lord. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. These words have creative power Essas palavras têm poder criativo. because they are God's words. Porque são palavras de Deus. Listen, Preste atenção. if God speaks, Se Deus fala, His words always have creative power. as palavras de Deus sempre têm poder criativo. Why? Por quê? Because they are His words. Porque são palavras dele. Listen carefully. Preste atenção. His words always have creative power. As palavras de Deus sempre têm poder criativo. It does not matter through whose mouth they come. Não importa da boca de quem elas estão saindo. God's words A palavra de Deus, in my mouth na minha boca, have the same creative power tem o mesmo poder criativo as God's words in His own mouth.
o mesmo poder criativo do que nas palavras de Deus na própria boca dele. The power are not because they are in his mouth. O poder não está em função de estar na boca dele. The power are because they are his words. O poder existe porque são palavras dele. So don't confess your circumstances. Então não confesse as suas circunstâncias. Confess what you think, believe, and what God's word says. Confesse aquilo que você pensa, aquilo que você crê e aquilo que a palavra de Deus diz. Because our words not only have creative power, they also have destructive power. Porque as nossas palavras não somente têm poder criativo, mas têm poder destrutivo. Did you know that? Sabia disso? Listen, there is a experiment Existe um experimento that a doctor made, a scientist. que um cientista fez. His name is Dr. Masaru Emoto. Ele chama-se um Dr. Masaru Emoto. And he took 3 glass jars. E ele pegaram Glass jars. Ele pegou três taças. You know, glass. Big cup. Ah, ok. Big glass. Garrafas. Yeah. Garrafas de vidro. And he put, in every one he put rice. Em todos esses 3 recipientes ele colocou arroz. And he put water. And he what? Water. E ele colocou água. He put them in the exact same environment. Ele colocou essa água no mesmo ambiente. To the first one he said, you are an idiot. E no primeiro daqueles recipientes ele disse, você é um idiota. Every day for 1 month. Todos os dias durante um mês. The second one he ignored. O segundo recipiente ele ignorou. And to the third one he said, thank you. E no terceiro recipiente ele disse, obrigado. So to one he said, thank you. Então para o primeiro ele disse obrigado. To the other one, you're an idiot. And one he ignored. Para o segundo recipiente ele ignorou e o terceiro ele disse idiota. The same rice, the same O circumstances. mesmo arroz, as mesmas circunstâncias. After 1 month, Depois de um mês, the one that he said, thank you to, aquele que ele disse obrigado began to ferment and smell very beautiful. começou a se fermentar e ter um cheiro lindo. The one that he said you're an idiot to began to rot and turn black. Aquele que ele disse que ele era idiota começou a apodrecer e começou a ficar preto. Why? Por quê? Because the words out of your mouth have creative power. Porque as palavras que saem da sua boca têm poder criativo. This week, Nessa semana, a young lady in Goiânia, uma senhora em Goiânia, she didn't believe that. uma jovem em Goiânia, ela não cria nisso. She told me herself. E ela me disse, ela mesma, She planted beans in a little pot. ela plantou feijões em recipientes pequenos. She did it because she didn't believe that experiment. Ela fez isso porque ela não creu nesse experimento. She said she planted 2 beans in a little pot. Ela foi e ela me disse que plantou 2 feijões em 2 diferentes And recipientes. every day she spoke to both of them. Em todos os dias ela declarava sobre esses To 2 one, she recipientes. said, you're so beautiful. Nenhum ela falava, você é muito lindo. You're growing so beautiful. Você está crescendo de forma You're linda. growing so wonderful. Você está crescendo de forma To maravilhosa. the other one said, you're stupid. E no outro ela fala, você é estúpida. You will never grow. Você nunca vai crescer. You will die. Você vai morrer. She watered both the same. She did everything the same. Ela colocou aqueles dois plantios na mesma circunstância, na mesma água. One blossomed, the other one died. Um floresceu e o outro morreu. She said to me, E ela disse para it mim, really works. funciona de verdade. Yes, it really works. É claro que funciona de Because verdade. the Bible teaches Porque it. é a Bíblia que nos ensina isso. Your words have creative As power. suas palavras têm poder criativo. People begin to think, they begin to believe, and then they kill everything with a negative confession. As pessoas começam a pensar da forma correta, creem, mas aí quando chega no confessar, eles destroem tudo. Don't do that. Não faça isso. You have to think, believe, and confess what you think and believe. Você precisa pensar, crer e confessar aquilo que você pensa e aquilo que você crê. Because the words have the power that create. Porque as suas palavras têm esse poder que cria. We have to learn to understand this. Então nós precisamos aprender a compreender isso. 4 things. 4 coisas. After you learn to think, after you learn to believe, after you learn to act, Confessa. after you learn to confess, Depois que você aprende a pensar, depois que você aprende a crer, depois que você aprende a confessar, you have to learn to act. você precisa aprender a agir. Because the Bible says faith without works is dead. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. It's dead. É morta. If you want a living faith, Se você quer uma fé ativa, you have to act on what you think, believe, and confess. você precisa agir de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você crê e aquilo que você confessa. If you don't act, Se você não agir, you will not see the supernatural. você não vai ver o sobrenatural. Do you know Você sabia que how many times I did ridiculously crazy things? muitas vezes eu fiz coisas loucas, ridículas, Because I acted on what I thought, believed, and confessed. porque eu agi de acordo com aquilo que eu pensei, que eu criei e que eu confessei. I really did
crazy things. Eu fiz coisas loucas. When I moved to America, Quando eu me mudei para os Estados Unidos, God told me, take your family and move to America. Deus falou ao meu coração, pega a sua família e muda-se para os Estados I Unidos. never wanted to live in America. Eu nunca quis viver nos Estados Unidos. Austria is one of the most beautiful nations in the world. A Áustria é um dos países mais lindos do mundo. But God said, go. E Deus disse, vai. I took my wife and my 2 children and went. Eu peguei minha esposa e meus 2 filhos e fui. I didn't have the money to buy the tickets. Eu não tinha nem o dinheiro para comprar as passagens. I didn't know where we would live. Eu nem sabia onde a gente viveria. No idea. Eu não tinha ideia. People said to me, As pessoas disseram para mim, when you go to America, what are you going to do? quando você for para os Estados Unidos, o que você vai fazer? I said, I don't know. E eu disse para eles, não sei não. Where are you going to live? Onde você vai morar? I don't know. Não sei. Where are you going to spend the first night? Aonde você vai passar a primeira noite? I don't know. Eu não sei. How are you going to feed your family? Como que você vai alimentar a sua família? I don't know. Eu não sei. You're crazy. Você é louco. Maybe. Talvez. But I'm going. Mas eu vou. God said go, so I go. Deus disse vai, então eu vou. I don't need everything organized to obey God. Eu não preciso de tudo estar organizado para eu poder obedecer a Deus. Because faith leaves the boat of security and walks on the water. Porque a fé deixa para trás toda a segurança e começa a andar sobre as águas. Faith acts on what it believes. A fé age de acordo com aquilo que crê. I said to people, Então eu falei para as pessoas, when I arrive in the airport to the town that God told us to go, quando eu chegar no aeroporto, naquela cidade que Deus nos falou para ir, I will say to the Lord, eu falarei ao Senhor, Lord, I'm here with my wife and 2 children. Now, what do we do? Senhor, eu estou aqui com a minha esposa e meus filhos, agora o que a gente vai fazer? And He will provide a bed for us. E Ele vai prover uma cama para nós. He will take care of me. Ele vai cuidar de mim. Because I acted on what I thought, believed and confessed. Porque eu agi de acordo com aquilo que eu pensei, naquilo que eu criei, aquilo que eu confessei. That's why my life is a life of the É supernatural. por isso que a minha vida é uma vida de sobrenatural. God provided. Deus proveu. God opened every door. Deus abriu todas as portas. God did things that are unimaginable. Deus fez coisas que são inimagináveis. If I would have not acted until all the circumstances would have been perfect, Se eu tivesse esperado para agir até que as circunstâncias fossem perfeitas, I would have not seen the eu supernatural. não teria visto o sobrenatural. You know, everybody wants to walk in water, but nobody wants to leave the boat. Todo mundo quer andar sobre as águas, mas ninguém quer sair do barco. That's the truth. Essa é a verdade. Oh, Pastor Ryan, I want to experience everything you experience. Oh, Pastor Reinhard, eu quero experimentar de tudo que o senhor passa. Well, you have to learn to think, to believe, to confess, and to act. Então você precisa aprender a pensar, a crer, a confessar e a agir. You have to do that. Então você precisa fazer isso. Let me tell you a story. Deixa eu te contar algo. Years ago, Anos atrás, I still lived in America. eu ainda vivia nos Estados Unidos. I was preaching in Goiânia, Eu estava pregando em Goiânia, not at Videira. não na videira. I was at the Vineyard Church. Eu estava numa igreja da vinha. There were maybe 150 people in the meeting. Tinha mais ou menos umas 150 pessoas. And I was just preaching. Eu estava lá pregando só. And right in the beginning of my message, Bem no começo da minha mensagem, the Holy Spirit said, o Espírito Santo disse: stop preaching, não, para de pregar, because I will heal every person in this room who has an injured shoulder. Any kind of problem in the shoulder. para de pregar porque eu vou curar todas as pessoas nesse lugar que tem um problema no ombro. Call them to the front. Chame-os para a frente. I didn't know Brazil Eu then. não conhecia o Brasil. I lived in America. Eu vivia nos Estados Unidos. So I said that. Então eu disse aquilo. Half the church came to the front. Metade da igreja veio para a frente. I said to my translator, E eu falei para o meu tradutor. because I didn't speak a word of Portuguese. Porque eu não falei nenhuma palavra em português naquela I época. said, did you translate what I said? Você traduziu certo o que eu disse? He said, yes. Ele falou sim. I said, it's impossible that half of the church has a shoulder problem. That's impossible. Eu falei para ele, é impossível que metade da igreja tenha problema no ombro. I was on a pulpit about this high, approximately the same. Eu estava num púlpito desse tamanho, que nessa altura aqui, basicamente o mesmo que isso aqui. So I said to the first person, Então eu disse para a primeira pessoa. I said, which shoulder is your problem? Eu disse, em qual ombro é o seu problema? Right or left? No esquerdo ou no direito? And the lady said, no, pastor, it's my stomach. E ela falou, não, pastor, é meu estômago. I said, no, sit down, I'm Eu not praying for falei, you. não, então vai sentar, porque eu não vou orar por você. I Não. asked the next person, E aí eu perguntei para a próxima pessoa. which shoulder, right or left? Em qual ombro? Direito ou esquerdo? Oh, pastor, my back, I've herniated this. Ô, pastor, eu tô com hernia de disco, as minhas costas. I said, no, I'm not praying for E you. eu falei, não, não vou orar por você. I asked the third person, E aí eu perguntei à terceira pessoa. which shoulder, right or left? Em qual ombro? Esquerdo ou Oh, direito? pastor, my knee, Ô, my knee. pastor, meu joelho. I said to my translator, what's E happening? eu falei pro meu tradutor, o que está acontecendo? Do you know, I've lived here for 3 years. Eu já estou vivendo aqui por 3 anos já. Every day I still say, Em todos os dias eu ainda falo.
Só no Brasil. Só no Brasil. There are things that happen only in Brazil. Existem algumas coisas que acontecem só no Brasil. I travel all over the world. Eu viajo o mundo inteiro. Só no Brasil tem 6 últimas chamadas no aeroporto. Senhor Hermes, última chamada. Rapidamente, chega por dar 7. Eu falei com minha esposa, vamos contar. 5 minutinhos depois. Senhor Hermes, última chamada. Por dar 6, rapidamente. 2. Senhor Hermes, última chamada. Nós contamos 6 últimas chamadas. Em Europa tem 1. Última é última. Se você não chega, o avião vai embora sem você. Só no Brasil. So I said, Então eu disse, everybody sit down. todo mundo agora senta. Only people with a shoulder problem stay to the front. Somente as pessoas com problema nos ombros fiquem aqui na frente. But they didn't sit down. Mas eles não sentaram. Só no Brasil. Só no Brasil. So I said to my translator, Então eu disse pro meu tradutor, if they don't sit down, se eles não sentarem, I'm going to put my microphone down. eu vou colocar meu microfone aqui, vou I'm going to deixar meu walk microfone out of the building. e eu vou sair desse lugar. And it's finished. E aí vai acabar. I said, I will obey the Holy Spirit. E ele falou, eu falei pra ele, eu vou obedecer o Espírito Santo. I said, tell them. E eu falei, fala pra eles My isso. translator was Brazilian. E o meu tradutor era brasileiro. Pastor, você não pode fazer isso. Só no Brasil. Não pode obedecer ao Espírito Santo. Só no Brasil. I said, yes, I will do this. Ele falou, eu falei pra ele, eu vou fazer isso. Tell them. Fala pra eles. He told them. E ele disse isso They para aquelas finally pessoas. sat down. Finalmente eles sentaram. 4 people remained. E aí 4 pessoas ficaram na frente. I prayed for the first, E eu orei para a primeira pessoa, instantly healed. instantaneamente curada. Prayed for the second, Orei pela segunda, instantly healed. foi instantaneamente curada. Prayed for the third, Olhei pela terceira, instantly healed. instantaneamente curada. Prayed for the fourth, Orei pela quarta, big guy. um cara grandão, Tall and big. alto, e ele era bem forte. Nothing happened. E nada aconteceu. I rebuked every spirit of Eu infirmity. repreendi todo espírito de enfermidade Nothing happened. e nada aconteceu. I asked my wife. She said, right there in the front. E minha esposa estava sentada na frente, eu pedi para que ela viesse. I said, go and anoint him with oil. Eu disse para ela, vai e unge ele com o óleo. Help me pray with him. Me ajude a orar com ele. She did. E ela fez isso Nothing happened. e nada aconteceu. I said, sir, E eu disse para ele, Senhor, I don't understand. eu não compreendo. But one thing I do, Mas uma coisa eu sei. I know that the Holy Spirit said Eu sei o que o Espírito Santo disse. that everybody with the shoulder problem will be healed. Que todos aqui com problema de ombro seriam curados. So before you go home, you will be healed. Então, antes de você ir para casa, você vai ser curado. Please, sir, sit down. Pode sentar agora, Senhor. I will continue to preach. Eu vou continuar a pregar. Before you go home, I will pray for you again. E antes de você ir embora, eu quero orar por você de novo. The guy goes back to his seat, E aí aquele homem voltou para o seu lugar. and the Holy Spirit says to me, E o Espírito Santo disse para mim, call him back chama ele de volta. and hit him as hard as you can on his injured shoulder. E dá um soco mais forte que você conseguir no ombro dele machucado. The guy was so injured he could not move his shoulder. E aquele homem, ele estava tão machucado que ele não conseguia mover o seu ombro de forma He alguma. was in very strong pain. E ele estava com muita dor. I said, sir, E eu disse, Senhor, please come back. por favor, volta aqui. And as I went and did this, E aí, quando eu fiz isso, my wife who was sitting in the front, she did that. a minha esposa que estava sentada na primeira fila fez. I said to her afterwards, E aí, depois da reunião, eu falei para ela, sweetheart, amor, why did you do por this? que você fez isso? She said to me, E ela disse para mim, because I know you. porque eu te conheço. She says, I know you. Eu te conheço. I knew exactly what you were going to do. Eu sabia o que você ia fazer. I knew you would hit him hard. Eu sabia que você ia acertar ele forte. I said, but why do you do this? E aí eu falei para ela, por que você fez isso? She said, I went like this. E ela disse, eu nem olhei. Lord, please, Senhor, por favor, make sure tenha certeza that he hears your voice right. que ele está ouvindo a sua voz de forma correta. Because if he did not hear you right, Porque se ele não tiver ouvido o Senhor da forma correta, this is a big guy. esse é um cara grande, lembra? He will kill him. Ele vai matar ele. So I called him back, Então eu chamei ele de volta. and as he arrived to the E front, quando ele chegou até na frente, I went,
And I hit him as hard as I could. E aí eu acertei ele o mais forte que eu consegui. His face changed. E aí a face dele mudou. He got angry. Ele ficou com raiva. I thought he's trying to kill me. E eu achei que ele ia tentar me matar. But I had an advantage. Mas eu tinha uma vantagem. He was down and I was up. Ele tava lá embaixo, eu tava aqui em So cima. I quickly jumped back. Então eu já pulei para trás. And I said, stop. E eu falei, para. Stop. Para. I said, lift up. Eu falei para ele, levanta o seu It braço. was his left shoulder. Era o seu ombro I esquerdo. said, lift up your shoulder. Eu falei para ele, levanta o seu ombro. Lift your arm. Levanta o seu braço. And he lifted his arm and he was completely healed. E ele levantou o braço dele, ele estava completamente curado. Why was he completely healed? Por que ele foi completamente curado? Hitting doesn't heal people. Hitting injures people. Dar soco nas pessoas não as cura, na verdade isso machuca elas. Don't hit people. Não dê soco nas pessoas. Not a good idea. Não é uma ideia bacana. Why did he get healed? Por que ele foi curado? I tell you why. Eu vou te dizer o porquê. Because I thought, Porque eu pensei, I believed, eu criei, I confessed, eu confessei and I acted. e eu agi. That's why. É por isso. You have to always put action to your faith. Você precisa colocar ação na sua fé. Do you know how many people said to me, Você sabe quantas pessoas já disseram para mim, Pastor, I want God to use me in the supernatural. pastor, eu quero que Deus me use no sobrenatural. I said, for how many sick people did you pray today? E eu pergunto para as pessoas, por quantas pessoas enfermas você já orou Oh, hoje? Pastor, I didn't feel the anointing. Não, pastor, eu não senti a unção. I don't live by feelings. I live by principle and choice. Eu não vivo a minha vida segundo meus sentimentos, mas eu vivo por princípios e escolhas. That's simple. É simples assim. I said, you have to act. E eu digo para as pessoas, você precisa agir. You know how many people Você sabe quantas pessoas God wants to use in que prophecy? Deus quer usar em profecia? But they never prophesy because they're afraid to open their mouth and speak. Mas eles nunca profetizam porque eles estão com medo de abrir suas bocas e profetizar. What if this is just from me? Nossa, se isso estiver vindo de mim? They never act. Eles nunca agem. You have to act on your faith. Você precisa agir na sua fé. I promise you, Eu te prometo if you learn these 4 simple things, que se você aprender esses 4 passos simples, think the way God says we need to think. pensar a forma qual Deus te fala para pensar, Believe everything that God says. crer em tudo aquilo que Deus diz. Don't confess what you see or your natural circumstances. Confess what God says. Não confesse aquilo que você vê com as suas circunstâncias naturais, mas confesse aquilo que Deus diz. And then begin to act. E aí você começa a agir. Begin to act on what you think, what you believe, and what you confess. Começa a agir de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você confessa. I'm going to tell you one last story, then I will finish. E eu quero te contar mais uma história e eu vou finalizar. A few months ago, Alguns meses atrás, I woke up one morning eu acordei numa manhã in Goiânia, em Goiânia and I only had to preach in the e evening. eu somente tinha que pregar à noite. So I thought, Então eu pensei, I want to run 10 kilometers today. eu quero correr 10 quilômetros hoje. So I said, okay, I'm going to run 10 kilometers. E eu falei, então tá bom, vou correr 10 quilômetros. I went to the park and I ran. Eu fui pro parque, eu comecei a correr. I have an app on my watch that shows me how far I ran. Eu tenho um Apple Watch que mostra o quantos quilômetros eu já fui. After about 3 kilometers, E depois de 3 quilômetros, in my right ankle, no meu right, no meu tornozelo direito, I had such a sharp pain, eu tava com uma dor tão forte, like a knife going into my como ankle. uma faca enfiando no meu tornozelo. Strong pain. Uma dor muito forte. What happened? E o que aconteceu foi, The first thing that always happens is your thoughts. a primeira coisa que sempre acontece é nos seus pensamentos. Always. Sempre. Here were my thoughts. Os meus pensamentos foram, Last week in Africa, semana passada na África, you ran 15 kilometers. você correu 15 quilômetros. After you were tired and had jet lag. E depois você ficou cansado, você parou. You should not have done that. Você não deveria ter feito isso. Now you overdid it. Agora você abusou do uso Now do seu you're paying tornozelo. the price for what you did wrong. Agora você está pagando o preço daquilo que você fez de errado. But there's nothing wrong with running 15 kilometers. I run every day usually. Não tem nada de errado em correr 15 quilômetros. Na verdade, eu corro isso quase todos os dias. I just simply did not accept these thoughts. Eu simplesmente não aceitei esses I pensamentos. thought, no. E eu falei, não, I've been blessed with every spiritual blessing. eu já fui abençoado com as bênçãos espirituais. Health is a blessing that belongs to me. A saúde é uma bênção que já pertence a mim. And I began to think E right. eu comecei a pensar da forma correta. I began to believe E eu comecei a crer that healing belongs to me. que a cura pertencia a mim. I began to confess. E eu comecei a confessar. But nothing changed in my ankle. Mas nada mudava no meu tornozelo. My ankle kept E hurting. o meu tornozelo continuou a doer. You know what I did?
E sabe o que eu fiz? I kept running. Eu continuei correndo. When we first got married, Quando eu e minha esposa casamos, my wife said to me, a minha esposa disse para mim: only you would keep running when you have pain. somente você continua correndo quando você sente dor. Everybody else stops. Todo mundo para. I said, no, I will always act on what I believe. E eu falei para ela: eu sempre vou agir de acordo com aquilo que eu creio. Now she understands it's the right way to live life. E agora ela compreende que é a forma correta de viver a vida. I kept acting Eu continuei agindo by faith. pela fé. Listen, if you don't believe, don't act. Se você não crê, não haja. Remember, Lembre-se. I said you need them in the right Eu order. disse que você precisa fazer esses passos nessa ordem correta. Don't take these things out of context. Não tire isso fora de contexto. You have to think right. Você precisa pensar da forma You have correta. to believe right. You have to confess right. Depois você precisa crer da forma correta e confessar da forma But correta. if you think, believe, and confess, Mas se você pensar, crer e confessar, act against every natural circumstance. haja contra todas as circunstâncias naturais. So I did. Então eu fiz isso. I looked at my app. Eu olhei pro aplicativo no meu 100 relógio. meters I was running with sharp pain. Por 100 metros eu já estava correndo com essa dor muito Nothing forte. changed. E nada mudou. 200 meters. 200 metros. 300 meters. 300 metros. 400 meters. 400 metros. Nothing E changed. nada mudou. But I was determined to act in what I believe. Mas eu estava determinado em agir segundo aquilo que eu cria. The moment I hit 500 meters, Então, no momento em que eu cheguei a 500 metros, every pain left my ankle. toda aquela dor saiu do meu tornozelo. And I ran 10 kilometers without any problems whatsoever. E aí eu corri aqueles 10 quilômetros sem nenhum problema. That was in February, and I've never had a problem in my ankle. E isso aconteceu em fevereiro e eu nunca tive problema com o meu tornozelo. You know why? Sabe por quê? Because I learned 4 simple things. Porque eu aprendi 4 coisas muito simples. Think Pensar, the way God says we need to think. a forma a qual Deus fala para que nós possamos pensar. Believe Crer what God says is the absolute truth. que aquilo que Deus diz é a verdade absoluta. Confess Confessar what He says, not what my circumstances say. aquilo que Ele diz, não que as minhas circunstâncias estão dizendo. And then put actions to what you think, what you believe, and what you confess. E aí colocar ação de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você crê e aquilo que você confessa. And the result will be E aí o resultado será that you will walk in the que supernatural. você vai andar no sobrenatural. The result will be O resultado será that the supernatural becomes a regular part of your life. que o sobrenatural se tornará algo regular na sua vida. You are supposed to walk in the supernatural. Você deve andar no sobrenatural. Every member of the body of Christ Todo membro do corpo de Cristo is supposed to walk in the supernatural deve andar no sobrenatural to show the power of God to this lost para world. demonstrar o poder de Deus para esse mundo perdido. That's the goodness of God. Essa é a bondade de Deus. That's the glory of God. Essa é a glória de Deus. We can live in the supernatural. Nós podemos viver no sobrenatural. Every one of us. Todos nós. If you need to, Se você precisa, when you go home, quando você for para sua casa, take yourself a piece of paper pega um pedaço de papel and write down. e escreva: Think, pensar, believe, crer, confess, confessar act. e agir. Put it on your refrigerator Coloque isso lá na sua geladeira and keep reminding yourself, e continue se lembrando. I will think right. Eu vou pensar da forma correta. I will believe what God says. Eu vou crer aquilo que Deus diz. I will watch what comes out of my mouth. Eu vou prestar atenção daquilo que sai da minha boca. And I will put actions to these things. E eu vou colocar ações nesses princípios. If you make this a habit, Quando você fazer disso um hábito, the supernatural will be part of your life. o sobrenatural será parte da sua vida. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. I thank you. Eu te agradeço. Oh, I thank you. Eu te agradeço. Your goodness is overwhelming. A sua bondade tem nos submergido. Father, you invite us to live in the supernatural. Oh, Senhor, o Senhor tem nos convidado a viver no sobrenatural. I thank you for these precious people here Eu tonight. te agradeço por esse povo precioso aqui nessa noite. Holy Spirit, Espírito Santo, thank you that you are here. obrigado que o Senhor está aqui. Thank you that your angels are here right now. Obrigado porque os teus anjos estão aqui agora. Thank you so much. Obrigado. Thank you tonight is a night of miracles. Obrigado porque essa noite é uma noite de milagres. Thank you tonight is a night of the prophetic. Obrigado porque essa noite é uma noite do profético. Thank you tonight you will demonstrate your word, you will demonstrate with power that your word is true. Obrigado porque nessa noite o Senhor demonstrará com poder que a sua palavra é a verdade. Thank you, thank you, thank you. Obrigado, obrigado, obrigado. Father, I Senhor. thank you. Pai, eu te agradeço. You are so O wonderful. Senhor é maravilhoso. You're so great. O Senhor é grande. Holy Spirit, I pray
O Espírito Santo, eu oro. that you write these messages on every heart. Que o Senhor possa escrever essa mensagem no coração Holy desse Spirit, povo. please Espírito Santo, por favor. burn these words into the hearts of the people, Queime essas palavras no coração desse povo. that they will learn to live in the Que supernatural eles possam aprender a viver no sobrenatural. and glorify the great name of our E Jesus. glorificar o grande nome do nosso Senhor Jesus. Sweet Holy Spirit, Doce Espírito Santo. it's your turn. É a sua vez agora. Do whatever you want. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Sweet Holy Spirit. Oh, doce Espírito Santo. Oh, sweet Holy Spirit. Oh, doce Espírito Santo.